Acabou que, assim, eu queria eu queria falar, né, sobre o Davi, né? Então, agora eu vou, mas acabou que eu tô falando muito mais sobre o personagem azul, né? Se bem que isso aqui faz parte da série de vídeos, né, da playlist Davi, o indiano e o azul. Então, vamos lá. Esse vídeo, essa gravação é sobre Camp Camp. Camp Camp é de uma empresa, se eu não estou enganada, americana, né, independente, que criou a série Ruby e também Vermelho, Red e Blue, né? Uma série é uma empresa independente, eles criam séries e outras coisas, só que parece que eles foram vendidos para outra empresa. Meio que acabou, né? Camp Camp é a história é um desenho adulto, então é que nem South Park, fala muito palavrão. Era pra mim ter assistido? Óbvio que não, mas eu assisti. E, e os personagens, assim, é um acampamento. E é um acampamento horrível, onde essas crianças estão. O dono do acampamento é um pilantra, é um bandido. E ele tem alguma relação de corrupção na Tailândia. Alguma coisa assim. Que aparece entre os episódios. E esses personagens, as crianças, eles representam alguma coisa. Por exemplo, esse personagem aqui. Vocês sabem quem ele é? Ele é artista e tem um episódio em que tem uma fita preta que fica assim, na área onde fica o bigode dos homens. Então, quem ele tá representando exatamente? Ele é o Hitler. Só que ele seria uma versão do Hitler que deu certo, que virou artista, tanto que no final, acho que da quinta temporada, eu acho, quarta, acho que quarta temporada, ele tá com um visual diferente, né? Então seria como seria se o Hitler ele tivesse ido pro caminho do bem, por assim dizer. E tem várias piadas, né? Exemplo dele meio parecendo Hitler e tal, né? Coisas com judeu. E nessa história temos um judeu e ele faz parte de um trio e o amigo dele. Se você for perceber, o Max, ele lembra o quê? Exato, ele lembra a Terra, ele lembra o nosso planeta e é interessante que nessa história o indiano e o azul são a mesma pessoa. Eu agora vou falar sobre a questão do acampamento. O acampamento, né, ele é horrível, ele é decadente, tanto que tem umas temporadas aí que eles tentam salvar o acampamento, né? E precisam de dinheiro, e meio que é o Max que salva, né, por assim dizer, o acampamento. E assim, tem um episódio em que os pais das crianças aparecem, menos os pais do Max. Ao que parece, ele tem 10 anos. Aí, quando eu vi essa cena, eu fiquei assim: nossa, será que esse 10 anos aí do Max, né? 10 anos de idade significa 10 mil anos? Sabe aquela música do Raul Seixas, né? Há 10 mil anos atrás. Que tem alguma coisa relacionada ao capiroto? Então, eu não sei. Eu fiquei pensando nisso. O Max, ele seria um indiano. Tem um episódio que ele fala que ele é um indiano, né? Um parente bem distante do Ai, daquele cara lá famoso, indiano. Eu esqueci o nome dele. E, e assim, é mostrado, né, os pais de todas as crianças, menos os pais dele. E ele fica meio ressentido, né, que os pais dele meio que não liga muito assim pra ele. Aí ele falou o seguinte pro David, né, que é um dos monitores do acampamento, que quando ele crescesse, ele ia colocar os pais dele num asilo porque ele não foi muito bem cuidado pelos pais, porque ele é meio que abandonado, né, negligenciado pelos pais dele. Aí é o seguinte, eu vou ser sincera, o Max não é o meu personagem favorito, eu na verdade não gosto dele, ele é um vilão, né? Os únicos personagens que eu gosto desse negócio é o Neil, o David, a Gwen, o Harrison e o Space Kid. São os 5 personagens que eu gosto desse negócio. Porque eles têm um pouquinho de caráter. Assim, o Neil nem tanto, né? Porque ele faz parte do grupo do Max, então ele faz coisas erradas, coisas feias, né?
E o trio de protagonistas, eles são um trio de protagonistas vilões. E eu acho muito interessante que a personalidade desses três lembra muito a personalidade da Regina George, da Gretchen e da Karen. É sério, desse trio. E tem mais dois que ficam perto desse trio, que é a Gwen e o David. No início, quando eu tava vendo esse negócio, eu pensava que o cabelo do David era um ruivo assim, escuro ou castanho. E eu tinha lido alguns sites e as pessoas falando, ah, não, é ruivo escuro. Mas aí foi confirmado que é castanho. Mas é interessante que o nome David, na verdade, é uma variação do nome Davi. E o David tem sim características do Davi. Como, por exemplo, ele toca instrumentos musicais, ele toca um violão. E o David, ele luta, né? E ele meio que salva o Max, né? E salva as crianças. Ele também salva os animais, o David. Então, o David sabe meio que lutar, mais ou menos, né? Ele não luta tão bem assim, não. Mas ele luta, né? Pra defender as crianças, principalmente o Max. Porque o David, ele gosta muito do Max. Por algum motivo que eu não sei, que o Max vive maltratando ele. E... Então, vamos lá, né? Ah, e a Gwen, muita gente queria, assim, dos fãs do desenho, queriam descobrir qual é a etnia dela. E aí uma pessoa foi tentar estudar, né? Foi tentar ver qual etnia ela seria, e a pessoa acredita que ela seria uma indiana. E eu acho interessante, né? Que o Max e a Gwen, tal, eles dois seriam os indianos aí. E é interessante, gente, que presta atenção nas cores do Max. É as cores da terra. E a pele dele é um laranja, que lembra um pouco a pedra de sardônica, né? Que tá na Bíblia. E quem que é semelhante à sardônica? E é interessante, né, que a cor do olho dele é tipo um verde jade, um verde esmeralda, e ele usa um casaco azul e a blusa dele é amarelo. É estranho. E eu gostaria de falar também que a empresa em que foi criado esse desenho, então, essa empresa, exemplo, na série Red e Blue, né? Vermelho e azul, eles têm uns personagens que falam, será que Deus existe? E também na série do Camp Camp, o, o, o Space Kid, ele pergunta pra Gwen e pro David, o que que acontece quando a gente morre? Aí o David e a Gwen explicam várias religiões, essas coisas assim, e eles falam assim, no final a gente não sabe qual é a verdade. É tipo, o que que acontece depois da morte. E é muito estranho, né? Ah, e aliás, nesse episódio também, a Nick, né, ela quase foi assassinada. Em quase todos os episódios vão querer matar a Nick, por algum motivo. É, e então, é o seguinte, essa empresa, eles meio que eu acho que eles são ateus, né? Mas, tipo, eles são ateus ou eles são pessoas que não têm religião. Apesar que um dos produtores dessa empresa, né, do desenho Camp Camp, ou da empresa, ele é um judeu. E muito provavelmente uniu esse personagem judeu em homenagem a esse produtor dessa empresa. Que eu acho que os funcionários devem gostar bastante dele, né, para terem colocado um personagem judeu lá, né? Aí também tem um episódio, né, que o Neil ele explica, né, pros colegas dele de acampamento o que é o dia do Macabeus, né, é a cultura judaica. Porque tem um episódio, né, que eles falam da cultura deles. Aí eu acho interessante. Então tá, eu vou tentar falar outra coisa aqui. Você lembra que eu falei que o Max, ele lembra a Regina George, o Neil lembra a Gretchen e a Nick a Karen? Então, em Meninas Malvadas, nós temos uma ruiva e nós temos um indiano. Que o ator, na verdade, é nepalês, mas ele é descendente de indiano, de hindu, de hindi, né? E em Camp Camp nós temos a Gwen e nós temos o David. Ou seja, se esses aqui são o trio imbatível, por assim dizer, dentro dessa história aqui, que é tudo deturpado, então esses dois aqui, ou eles são seres espirituais, ou na verdade eles são uma população. O David, na verdade, ele estaria representando Israel, né, e Davi. E talvez, subliminarmente, né, vai que o capeta tá disfarçado, não sabemos.
E a Gwen, né, ela também seria uma população, e os indianos são a maioria das pessoas aqui dessa terra, então talvez ela estaria representando os gentios, ou uma parte do povo de Israel, né, porque, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos israelitas, eu tô falando dos israelitas, não dos judeus, pode ser que eles tenham a pele parda. E ela também poderia estar representando a igreja. Aliás, o nome da Gwen significa branca. Gwen significa branca, né? O nome David significa amado. Amado, muito querido, por assim dizer. O nome Max significa corrente ou maior ou melhor. Só que o nome Max também pode ser um apelido. Pode ser um nome tanto feminino, tanto masculino. E, aliás, tem uns personagens... Tem personagens, não. Tem uma teoria de alguns fãs de Camp Camp que eles acreditam que o Max seria uma menina, não um menino. Porque tem uns episódios assim que o Max deixa entender que ele não seria exatamente um menino. Então, o nome Max também pode ser um nome feminino ou masculino. E tem muitos episódios em que tem personagens, tipo o Pickerman. Ele fala assim, Maxwell, Maximiliano, Máximos, porque... E até o dono do acampamento fala esses nomes assim, porque ninguém sabe qual é o nome do Max. O Max seria um apelido, eles acham que é um apelido, né? E outra também, isso acontece também com a Gwen, porque o nome Gwen também pode ser um nome, mas também pode ser um apelido, tipo Gwendolyn, aí tem outros nomes que tem Gwen, né? Então é interessante, isso acontece com o Max e acontece com a Gwen. E o Neil, se eu não estou enganada, o Neil e o nome Nick significa vencedor ou vitoriosos, alguma coisa assim. Então é interessante que esse trio, eles têm nomes de coisa grandiosa. O David significa amado e a Gwen significa branca, né? Ou seja, branco estaria ligado ao que? A pureza. Mas a Gwen não é pura não, tá? Nesse desenho. Agora, Então, assim, eles sendo uma população. Tem dois episódios. O David, ele é muito alegre. Aí ele começa a namorar uma tal de Buckrisha e o Max, ele ri, né, caçoa disso. Ele não acredita que o David tá namorando. E a tal da Buckrisha. Aí tem outro episódio em que o David e a Bokisha terminaram e ele fica todo depressivo. Aí o Max e todas as crianças do acampamento, eles não aguentam isso. Então eles planejam unir a Bokisha e o David. E é interessante que nesse episódio em que eles planejam lá com as meninas de outro acampamento, o acampamento das flores, né, pra Bokisha voltar pro David, é mostrado que a Bokisha, ela não gosta de seitas. E eu vou mostrar as seitas aqui, eu vou escrever aqui. Exatamente, essas que ela não gosta. Ela falou no telefone com alguém, né, que ela odeia. E é interessante que também tem um episódio em que a Gwen, ela meio que se apaixona, né, por assim dizer, por um... Tipo, não tem aquele alienígena do Ben 10? Então, ela meio que se apaixona por um ser que... Exatamente. E é muito estranho. Aí o Max, ele vê a Gwen, ela é uma pessoa toda irritada, sabe? Toda frustrada com a vida. Aí ele vê ela toda feliz e ele começa a suspeitar, investiga, né? Aí ele vê que a Gwen tá de casa com um cara, né, que é metade homem, metade peixe. Aí ele pensa assim, não, eu vou fazer eles terminarem. E eu acho muito interessante que ele quer que ela termine com um demônio, não quer que ela fique com ele. E pro David, ele quer que o David volta pra Bokrisha, né, pra ele ser feliz. E que ela odeia seitas, né? A Bokrisha, ela não é muito fã do catolicismo e nem dos mormons. Eu acho muito estranho. Cara, é muito esquisito esse negócio. E no final do episódio, né, da Bokrisha e do David, o David, né, ele fala assim pro Max, né, que, cara, você não deve interferir nos relacionamentos das pessoas, essas coisas assim, né. Acabou que no final o David bateu na cara do homem que roubou a mulher dele.
Mas eu acho meio estranho, né? Se isso daí estiver interferindo, né? Influenciando a gente por alguma coisa. E a Gwen, né? No caso do homem peixe, né? Que ela tava gostando, ele depois se transformou num homem bonito. Ela não quis ele. Ai, mano. E